Hoje, 28 de janeiro, acontece o lançamento do Centro Espacial do ITA, o CEI, que recebeu autoridades, teve uma solene apresentação do projeto que você vai conferir agora. Convidamos o senhor reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, professor Dr. Anderson Ribeiro Correia, a fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Saudar aqui o Brigadeiro Aguiar, diretor do DCTA. Acredito que é uma grande alegria o último dia do senhor aqui como diretor, né, inaugurar o laboratório aqui, o qual o senhor tanto se empenhou para que ele aconteça. Essa área de engenharia espacial já vem ganhando força dentro do ITA, primeiro com a criação do curso de graduação em engenharia espacial. Isso foi muito importante, porque começou a gerar já esse interesse aqui. 2, a criação da pós-graduação em ciências e tecnologias espaciais, juntamente com o IAE e com o IAV, porque isso gerou essa sinergia e a pós-graduação focada nisso. Aí agora vem o ITASAT, voo com sucesso, o que gerou uma boa perspectiva, o esporte com a NASA, que é um projeto do pequeno satélite com a NASA, que gerou essa motivação. Agora o laboratório espacial e outras coisas mais podem vir pela frente na esteira. Eu acredito, assim, como eu disse ontem aqui na apresentação de cargo, eu acredito que o Centro Espacial ITA será uma liderança mundial nessa área de pequenos satélites. E eu acredito que a Força Aérea ganha muito com isso, porque também para a Força Aérea eu acho que a área espacial acaba sendo assim, uma referência muito grande para o futuro. Evidentemente que essa área tem que ser mantida, é prioritária, é importante, mas de inovação para o futuro, a área espacial ela tem muito mais perspectivas de serem alavancadas para o futuro. A gente se orgulha muito de ter esse laboratório instalado aqui, agradece o apoio demais de todos os professores, alunos, militares, servidores, as pró-reitorias do ITA que trabalharam com afinco para isso acontecer, a CJU, que foi assim, bem sensível com relação ao tema, e do DCTA, específico, e toda a Força Aérea. Então, fico muito feliz aqui e agradeço a presença de todos. Major Aviador Pedro Curruca de Albuquerque para uma breve apresentação. E além disso também, a gente não pode pensar em ter um programa espacial voltado do que era na época que foi da missão Apollo, do Homem à Lua, no qual grande parte do PIB americano estava sendo investido naquilo, e hoje, se a gente faz isso, a gente quebra o Brasil. Tá? A gente não tem como um programa como esse. Então, a gente tem que procurar soluções espaciais melhores, rápidas e mais acessíveis. Daí, o combustível disso não tem como fugir. É através da capacitação de recursos humanos, é através de explorar áreas que a gente não está mexendo, também através da inovação. Se a gente não parar para inovar, a gente não sai do lugar. A ideia é capacitar. Como é que a gente vai falar na indústria de integração, desenvolvimento de testes satélites se a gente não tem hoje um local para aprender? Se a gente não tem como criar um curso disso, ter pessoas capacitadas de criar uma massa crítica. Se a gente não sai do lugar, que às vezes a gente manda um engenheiro para a indústria e demora 2, 3 anos para ele poder começar realmente a andar com o projeto. E não é esse o objetivo. Se a gente esperar isso, o Brasil daqui a 50 anos a gente não vai ter andado na parte espacial. Então, o Centro Espacial, ele é a alavanca, é o gatilho que falta para poder impulsionar a indústria e as organizações militares aqui dessa temática. Convidamos o senhor-chefe do Departamento de Sistemas Aeroespaciais do ITA, professor Dr. Luiz Eduardo Loures da Costa, para uma breve apresentação. Se iniciou com o ITASAT, né? Aqui vocês veem umas fotos da pré-integração do ITASAT, com a equipe do ITA trabalhando lá na Holanda. Obviamente, antes nós fizemos o projeto. O lançamento do ITASAT, né, foi feito pelo Falcon 9, lá na base de Vandenberg, na Califórnia, e como o Major Pedro gosta de falar, foi o ITASAT que botou a bandeira do Brasil em Vandenberg. Durante esse processo de trabalho, nós tivemos telecoms com a NASA 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, a gente se reunia com os americanos. Vocês estão vendo aqui nossos diferentes colegas, aqui o Charles Spencer de Utah, o pessoal aqui de cima da NASA Marshall, né? Então, e nós constantemente, essas interações nos davam cada vez mais bagagem para que nós pudéssemos continuar fazendo o nosso trabalho. Bom, esse trabalho que nós fizemos acabou acarretando o acordo entre a NASA e a AEB especificamente para o esporte. O Moura, nosso
querido presidente da EB, foi a Washington na visita do presidente Bolsonaro, né, para assinar o acordo, e depois o porta-voz da presidência relatou especificamente sobre o ITA na sua discurso à imprensa. Nós temos que entregar, eu tenho dito isso constantemente. Enquanto a gente não lançar de Alcântara um artefato brasileiro, construído aqui por um lançador dentro do IAE, não vai ter valido a pena, porque nós vamos estar sendo ultrapassados por tecnologia muito mais moderna, por pressões e embargos de quem já está no mercado internacional de satélites. Falo agora como defesa, já vou pular para o lado do COMPREF. O COMPREF é o comando de preparo que eu assumo no dia 7, responsável no comando da aeronáutica por levantar todas as capacidades e entregá-las em conflito. É para isso que existe o COMPREF. Sejam eles humanos, aeronaves, capacidades e os meios espaciais. Caberá ao COMPREF definir qual é a doutrina de emprego dos meios de espaço. Somos nós que definimos isso, não é o COMAI. Então, nós precisamos que o entregável aconteça, para que seja realidade. Quando o guerreiro, ou a pessoa lá em São Gabriel, como eu falei, recebendo o satélite, o guerreiro no meio da Amazônia vai estar operando a mesma banda de forma com criptografia na área de defesa. Aí nós completamos o círculo do PES. Eu estou aqui com o brigadeiro engenheiro Pazini, ele é diretor regional do MCTIC, que é Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações nas regiões Sul e Sudeste, que está aqui no ITA só de 1974, né? Por favor, explica para a gente, brigadeiro, qual é a importância do CEI, do Centro Espacial do ITA? Nós criamos o curso de Engenharia Aeroespacial no ITA no ano de 2010. Formamos a primeira turma em 2012. Então nós temos 8 turmas de engenheiros aeroespaciais formados. Daí algumas dezenas de engenheiros, né? Nós tínhamos pouca coisa efetivamente para entregar à sociedade em termos de satélites antes disso. Aí passamos 10 anos, né? E o CEI é o resultado desse trabalho de 10 anos, ou seja, os engenheiros formados, verificando as necessidades nacionais, interagiram no país e no exterior, né, e geraram essa plataforma que é um centro de P&D para desenvolvimento de novos satélites, porque muitas indústrias não têm laboratórios próprios e nem têm condições de ter laboratórios, porque é uma atividade cara para ser mantida, né? Então é uma parceria, vamos dizer, pública, do Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa, que abre uma plataforma de interação com a indústria, de forma que soluções nacionais possam ser desenvolvidas, a indústria adquira capacidade de avançar e entregar melhores produtos para a sociedade brasileira a melhores preços. Perfeito. E qual é, de forma prática, o objetivo final lá para a população? Então, a sociedade brasileira precisa dos serviços espaciais. Nós usamos cada vez mais no dia a dia serviços espaciais, mesmo sem saber. Então, nós precisamos ter esses serviços prestados com qualidade e a bom preço. Sim. Se nós ficarmos dependendo de soluções do exterior, nós vamos pagar caro, né? Então, essa plataforma ela gera soberania, independência e produtos nacionais entregues à sociedade com qualidade e melhor preço. Perfeito. É isso aí. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto. Amém. Obrigado. Agora eu convido você a conhecer junto comigo os outros setores do CEI, do Centro Espacial do ITA, bem como todas as informações desse projeto audacioso que promete revolucionar a tecnologia aqui para nossa região, para o nosso país e, quem sabe, para o mundo. E era basicamente uma simulação do ISO, que é a lei lançada pelo INCOP, onde a gente fez toda a parte de simulação de emprego, já com o objetivo de definir e simular um Pronops que tinha sido colocado, nesse caso aqui, pelo pessoal do Exército, pelos helicópteros de Taubaté. Eles estão agora com o projeto de colocar armamento nesses helicópteros. Então, nós fizemos toda a parte de Pronops, de entendimento, de requisitos, de
verificação de solução em cima dessa ferramenta. Nós descobrimos nessa simulação que está rodando aqui, que se o piloto fizesse curva, mudando o rolamento da aeronave, ele podia entrar em situações aqui em que os lobos das transmissoras, eles entrariam em região cega pela própria fuselagem e a gente perderia o link. Aqui, na simulação, antes mesmo de a gente estar fazendo teste em voo e tudo, a gente conseguiu ver que se a gente resolveria isso colocando uma antena embaixo e uma antena em cima. Poupando hora de voo, poupando solução de quebrar a cabeça, e coisas que a gente só descobriria depois do voo. E depois, conversando com os pilotos que operam o sistema em Taubaté, disseram, de fato, a gente tem muito trabalho hoje, que a gente quer voar aqui, tem que fazer condução no pedal. Não pode fazer uma curva mais agressiva. Isso a gente descobriu aqui na simulação, de forma que, quando for para o trabalho mesmo, trabalho em implementação, muitos dos problemas que só seriam descobertos em voo, já foram descobertos aqui. Um projeto muito interessante foi esse aqui. Esse míssil é o míssil antitanque, que a América já fazia para o Exército há muito tempo, agora veio para a SEAT junto com a gente. E esse míssil tem uma coisa interessante, ele voa a meio metro de altura. A gente lança esse míssil lá na Marambaia. Sexta-feira passada lançamos um. E depois de 3 km do alcance dele, ele vai perdendo velocidade, estola e posa na areia lá na Marambaia, que lá é uma praia. E a gente consegue recuperar o míssil. Esse míssil aqui já voou, está arranhado. Consegue recuperar, dar um retrofit. E com isso aqui a gente conseguiu fazer um trabalho bacana também, já de evolução também desses projetos de mísseis, com a simulação hardware e loop. Bom, as senhoras e senhores já devem estar por dentro do que é a Missão Sport, né, que é uma cooperação internacional com a NASA, universidades dos Estados Unidos, a empresa Aerospace, também parceiros brasileiros, né, o INPE, que vai fazer a integração e a operação do satélite. O que nós temos aqui é um setup experimental, nosso modelo de desenvolvimento, são os componentes que vão estar no satélite Sport, que é um CubeSat 6U. Ele tem o formato, né, composto por 6 cubos de aresta de 10 centímetros, fica mais ou menos o tamanho de uma caixa de sapato. Só que pequeno não é sinônimo de simples, pelo contrário, essa missão é absurdamente complexa, tem uma eletrônica bem complicada, temos 3 grandes computadores de bordo. O só tem, nosso tem 3. 3 grandes computadores de bordo que fazem o gerenciamento da plataforma, porque a nossa responsabilidade aqui do ITA é desenvolver a plataforma, né, dar os meios para que os instrumentadores ponham seus equipamentos no nosso satélite e eles possam operar lá no espaço, obtendo dados válidos e a gente manda esses dados para o solo, né? Então nós temos, por exemplo, este computador de bordo, que não é a versão que vai no CubeSat ainda, é um representante funcional que faz tudo desde receber telecomandos conversando com rádio, mandar telemetria para o solo e principalmente manter a atitude do satélite. Não é a altitude, é a atitude, né, que é a orientação do satélite com relação ao corpo celeste que ele orbita, no caso a Terra, né? O outro computador de bordo que nós temos aqui, esse já está no formato que cabe no CubeSat, é um computador comercial. Ele é responsável por conversar com os instrumentos. Nós temos 4 instrumentos. Tem um sensor que vai na face, que vai direcionada no sentido da órbita, né? Ele vai virado para frente. Então, o nosso satélite vai estar na ionosfera, que é acima da atmosfera, ou seja, não é uma concentração densa de gás, mas existe matéria. Então, esse sensor vai colidir com a matéria vai ter matéria que vai colidir com esse sensor. E esse sensor pertence a um instrumento que é desenvolvido pela Universidade do Texas em Dallas, vai medir a velocidade desses íons. Outro instrumento, a gente tem todos os modelos de engenharia aqui, né? Os representantes funcionais para a gente fazer o nosso desenvolvimento da plataforma. É claro que os instrumentadores vão nos fornecer as versões finais na hora que a gente for fazer a integração do modelo que vai voar mesmo. Temos um instrumento que é um magnetômetro, medidor de campo magnético, extremamente preciso, desenvolvido pela NASA Goddard. Um instrumento desenvolvido pela Universidade Utah State, que é do professor Charles, que conversou com a gente agora há pouco, que faz medições do tipo de densidade de plasma, diferencial elétrico para calcular o campo elétrico, etc.
E, não obstante, um receptor de GPS muito particular, criado pela empresa Aerospace, da Califórnia, que É uma empresa do governo americano. Isso. Que não apenas determina a posição do satélite ao redor da Terra, mas vai ficar olhando para os satélites da constelação de GPS, não que estão acima do nosso satélite, mas que estão na visada da ionosfera. Por quê? O nosso intuito é entender fenômenos que atrapalham a comunicação entre satélites e o solo e geonavegação com o nosso satélite, por exemplo. Né? Então, o nosso satélite, por meio desse instrumento, vai ficar olhando para aqueles satélites que estão ali na visada, na ionosfera, e digamos que, de repente, o nosso satélite perde contato com um dos satélites da constelação de GPS. Deveria estar vendo, opa, não está vendo mais. Significa que pode ser que tenha havido uma obstrução no meio entre o nosso satélite e o do GPS. Né? Então, esse instrumento vai ficar fazendo essas medições de obstrução, né, do GPS. Agora eu vou conversar com o Major Aviador Pedro, que ele é coordenador e responsável pelo Centro Espacial do ITA, o CEI. E aí eu quero saber de você, como que surgiu essa parceria com a NASA e conta um pouquinho qual é, de forma prática, as atribuições do CEI. Certo. A parceria com a NASA, na verdade, ela surge sempre de um sonho, né? A NASA, desde que ela atingiu, teve aquela missão da Lua, a missão Apollo, ela mexeu com o imaginário de todo mundo. Então, a minha geração que pegou essa parte da missão da Lua sempre foi o nome da NASA. E isso foi um sonho, e é engraçado que você pergunta aos brasileiros, todo mundo, pô, a NASA, que interessante, pô, vamos trabalhar. E realmente, hoje você olha no mundo, eles são os responsáveis pelos principais satélites, as principais missões que marcaram a nossa história nessa parte espacial. Então, essa parceria surgiu. A gente tem que ter uma capacidade de poder falar de igual para igual com a NASA. Então, a gente começou a se capacitar, a buscar para poder ir para a NASA. E a gente ficou observando alguns programas que a NASA tinha, de microsatélites, nanosatélites, e a gente aproveitou e falou, vamos montar uma proposta, vamos ver se a gente consegue, tudo que a gente conseguiu, de toda a nossa história, vamos ver se a gente não consegue. E começou realmente de um sonho. E a gente foi montando essa proposta, e aí a gente foi vendo que deu certo, nossa... Vocês bateram 71 projetos, né? 71 projetos, não foi... A gente não sabia... É aquele negócio, a gente faz coisas que a gente não sabe que é impossível, que a gente soubesse a gente não faria. Mas a gente começou a fazer e foi muito legal o projeto que a gente foi, que a gente botou o coração mesmo, né? Quando a gente bota o coração, as coisas saem muito. E também, como a gente gosta de falar, o brasileiro ele tem um material diferenciado no mundo. A gente tem uma capacidade que outros países não têm. Esse jeitinho brasileiro é a gente tirar muito do pouco. E esse muito do pouco que a população muitas vezes rala no dia a dia para conseguir, a gente traz esse espírito para cá e a gente conseguiu bater o 71 projetos. Maravilha. E tem gente que está patrocinando, né, esse centro mesmo, né, a construção desse centro. Quem são os apoiadores, os patrocinadores? Isso, desse centro é um trabalho, até engraçado, aqui no Brasil é um trabalho que é difícil às vezes você pegar várias entidades e conferir para um projeto único. E aqui a gente conseguiu, aqui a gente tem investimento do MEC, a gente tem investimento no MCTIC e no Ministério da Defesa. E, além disso, a gente tem alguns parlamentares que acabaram também contribuindo com o centro, que compraram a nossa ideia. Tá? E, especificamente na missão esporte, quem está financiando isso é a agência de fomento aqui de São Paulo, a FAPESP, que eles estão bancando esse nosso projeto. Que perfeito. E é um projeto longo, que começou em 2010, né? O Pazini disse, né? Isso. E mesmo de um sonho mesmo para entregar para a população, né? E aí eu quero que você explique para a população, de forma muito prática, como que esse projeto vai beneficiar. Legal, isso é uma pergunta muito interessante, porque aqui no Brasil a gente não tem furacões, terremotos, que a gente fala que a gente foi abençoado por Deus, mas a gente tem um problema que poucas pessoas se atentam para isso, mas agora está cada vez mais latente isso. E a gente tem uma coisa chamada anomalia do Atlântico Sul. A palavra anomalia do Atlântico Sul. É um termo meio científico, mas o que acontece na verdade? O campo magnético aqui em cima é totalmente distorcido. E aí, imagina que você estivesse dentro de uma piscina. Quando você está dentro de uma piscina, que você solta bolhas, você não consegue ver mais ali fora, que as bolhas atrapalham a visualização. E por causa dessa anomalia, acontece com a nossa atmosfera aqui em cima, fica cheio dessas bolhas por causa dessa anomalia. E aí os sinais dos satélites que chegam aqui na Terra, GPS e coisas do tipo, eles chegam totalmente deturpados. E aí a gente não consegue fazer coisas. Então, por exemplo, às vezes o nosso sinal GPS, que lá nos Estados Unidos, na Europa, tem uma precisão de menos de 1 metro, aqui no
Brasil é 30, 40 metros, mas é por causa dessas anomalias. Então, agricultura de precisão, planejamento urbano com GPS, dependendo do horário que você for fazer, não dá para fazer aqui no Brasil. Então, a gente tem esse probleminha também natural, a gente não é se safar, todo mundo, cada país no globo tem um probleminha. E o nosso é esse problema. Então, esse projeto Esporte, ele vai estudar o que acontece com a atmosfera aqui em cima do Brasil. Entendi. Então, de forma prática, a população que usa o GPS no celular vai sentir a melhora disso por conta do SEI. Isso, a gente com os dados que a gente vai obter dessa missão, a gente vai começar a criar modelos para melhorar o sinal GPS aqui. Perfeito. Esse é o objetivo. E a meta? Tem uma meta, tem um prazo para você entregar? Porque o Brigadeiro Aguiar falou muito, o diretor do CTA ele falou até uma expressão engraçada. Ele falou assim, se o pato é macho, não me importa, eu quero é o ovo. Eu nunca vou esquecer dessa expressão. E é isso, agora tem que entregar o ovo, né? Exatamente. Inclusive, estou ganhando os cabelos brancos por causa disso, mas faz parte. A gente entrega o satélite pronto para a NASA no final desse ano, tá? Até novembro, a gente está entregando o satélite para a NASA e entra para o lançamento deles. O lançamento demora até 6 meses e vai ser lançado lá dos Estados Unidos mesmo. Mas a gente tem um limite até novembro entregar tudo pronto. Olha, então boa sorte para você, para sua equipe, porque não é fácil, né? Uma missão dada, missão cumprida e cumprida, né? Exatamente. E depois que esse satélite vai, a gente vai ficar operando ele durante 2, 3 anos aqui. Então, realmente é uma missão bem longa. Responsabilidade, né, Major? Muita. Então, boa sorte para você, para sua equipe. Parabéns pelo projeto. Parabenize todos aí. Muito obrigado e agradeço pela oportunidade. Obrigada. Mais um projeto super interessante que enriquece a nossa cidade, a nossa região, o nosso país, como esse, o Centro Espacial do ITA. Se você é uma escola e você tem interesse em trazer os seus alunos para cá, como bem disse o Major Pedro, é só entrar em contato com o Departamento de Comunicação do CTA para agendar uma visita da sua escola aqui, né? Traga as crianças e venha conhecer. A gente fica por aqui. Tchau.